câmera, inspiração. Começa agora mais um episódio desse projeto que tem o objetivo de valorizar, de enaltecer a trajetória das mulheres das nossas vidas. E hoje aqui comigo para falar sobre já aqui no bastidor já descobri que deve ser uma família aí coordenada, muito inspirada pela mulherada, porque tem um timaço aqui. Conosco aqui hoje, Cassiana Marques da Silva. A Cassiana que é pedagoga, mestre em gestão pública na Universidade Federal de Santa Maria, onde ela é também servidora pública federal, pró-reitora adjunta de assuntos estudantis, e não mais importante, e muito relevante, ela é carnavalesca da Vila Brasil, coordenadora de projetos da Escola de Samba. Bem-vinda, Cassiana. Obrigada, Fabiana. É um prazer estar aqui. Hoje a gente já conhece um pouquinho da história da Cassiana, mas agora a gente vai a fundo. Vamos começar lá pelas avós, que são a Maria Isabel e a Albertina. Vamos conhecer um pouquinho da história de cada uma delas. Na verdade, a dona Albertina Araújo Ataíde Marques, ela é, na verdade, minha bisavó, porque ela teve uma única filha, minha avó materna, que faleceu em tenra idade, né, muito nova, deixando 7 filhos, sob os cuidados da avó, né? Então, a minha avó, minha bisavó, que nós conhecemos, a única que nós conhecemos, né, porque, como eu disse, era minha avó materna era filha única, que criou 7 netos. E, posteriormente, também auxiliou na criação de alguns bisnetos. Viveu até os seus 80 anos, né? E é uma família muito guerreira, e é uma família na qual as mulheres são protagonistas. Elas assumem, né, como praticamente em todas as famílias, por mais que se digam que mulher é do lar, enfim, mas são as protagonistas das suas famílias, porque elas são o alicerce, né? Então, um exemplo muito forte das minhas tias, e eu comecei a me dar conta desse protagonismo e da força que tem essas mulheres, por incrível que pareça, num momento em que eu parei para fazer uma constelação familiar. Que eu fui constelar outros assuntos, né, da minha trajetória de vida, e apareceu fortemente essa energia feminina. Daí a gente teve que parar e voltar, né, lá na nossa ancestralidade, e fazer toda essa retomada, né, esse voltar ao tempo e conhecer essa trajetória que foi basicamente gerida por mulheres que, de certa forma, foram as cuidadoras, né, da sua prole, ali, dos seus filhos. Muitas foram abandonadas, né, pelos seus maridos, pelos seus companheiros. No caso da minha bisa, que além de perder uma filha, também foi abandonada pelo seu marido, né, pelo meu biso, e que teve a garra e a luta aí de criar esses netos, e que hoje todos, né, estão encaminhados, todos com as suas famílias. Nesse meio do caminho aí, 2 faleceram, né, entre eles a minha mãe, foi uma, e o meu tio, que faleceu também antes, que era o mais velho, e que hoje, inclusive, ele era policial civil, e hoje um filho dele está se formando neste momento também na Academia da Polícia Civil, né? E as mulheres são a maioria, né? Elas são em 4 mulheres, e são as que hoje são a base da família. O que na família e entre essas mulheres se comenta da Albertina? Como é que era a Albertina no dia a dia? E o que ela deixa assim para todas essas mulheres protagonistas da família? A resistência, né? O seu legado assim da resiliência, porque a minha avó, ela tinha uma descendência italiana. Por incrível que pareça, a minha avó era loira e dos olhos verdes. Olha só. Olha a miscigenação, né? Casou com um homem negro, então já começou a família miscigenada. Se tu bem lembras da minha mãe, né? Minha mãe era uma pessoa que tinha a pele bem clara, e minha família é dividida, assim, os meus irmãos, né? Tem uns mais claros, mas... E então ela trouxe já então essa quebra de tabus, né? Naquela época, enfim, de casar com um homem negro. E foi uma pessoa também que na sua trajetória ela foi adotada por uma família de Rosário do Sul, né? Então também ela teve essa questão do abandono, né, da sua mãe materna, da sua mãe biológica,
né? E foi acolhida, então, por esta família. E constituiu a sua própria família, né? E o futuro que esperava ela era essa, né? Já que ela não teve a sua mãe biológica, ela foi mãe dos seus netos, né? E acolheu todos eles e ajudou na criação de todos. O que ela fazia, Cassiana? Com o que ela trabalhava? A minha avó, ela era servidora pública, né? Eu trabalhava, na época, eu acho que era auxiliar da escola. Hoje é servente da escola, né? Que a gente chama. Sim. Então, ela trabalhou muitos anos no Cícero Barreto, na escola, né? Até a sua aposentadoria. Para sustentar, basicamente, a sua família, né? Os seus netos moravam todos ali no centro, hoje ali na Duque de Caxias. Que Então a minha ela trabalhava fora e mais cuidava, todos os netos. Dos netos. Uma história de garra, né? Que hoje que a gente tem toda essa base, né, teórica, e a gente se debruça muito nesses estudos de gênero, da mulher, a gente percebe a garra, né, que traz todos os nossos antepassados, que se todos temos uma posição hoje, é porque a minha família, tanto materna quanto paterna, eles primaram pela educação, independente de qualquer dificuldade. A educação sempre foi a base, né? E isso foi passado para os netos, para os filhos, e é o caminho que a gente sempre teve como norte, principalmente na minha família, né? Meu pai, minha mãe, o norte sempre foi o que ninguém vai nos tirar, né? Que é a educação, que é a nossa formação enquanto cidadão, né? O nosso caráter, principalmente. Porque se a gente for ver num contexto, eu que trabalho com assistência estudantil, a gente percebe que a maior vulnerabilidade que temos hoje é a vulnerabilidade familiar. As histórias de vida que passam pela pró-reitoria, hoje ainda conversava sobre isso, muitas vezes aquele estudante que dá problema, se a gente for analisar o histórico dele, ele não tem o pai, ele não tem a figura materna ou a figura paterna, e acarreta os transtornos de caráter emocional, que vem a depressão, né, vem a tentativa de suicídio, ou vem até muitas vezes aquela questão da dupla personalidade, da bipolaridade, e o que falta é o berço, né, é o colo da mãe, é o colo da avó. Então esse olhar, né, mais além do que simplesmente o que está apresentando, tá entristecido, tá depressivo, vai lavar um tanque de roupa, isso aí a gente precisa olhar o que está atrás daquele cidadão, daquele indivíduo que está ali naquele momento, né? O que ele está escondendo lá dentro dele. E isso aí a gente, hoje, é claro, né? Para algumas pessoas, para outras ainda tem todo esse processo ainda de construção para entender o indivíduo, mas eu devo isso também à minha família, né? As mulheres que passaram pela minha vida que, de certa forma, sem esse conhecimento, sem esse estudo, foram nos passando isso. Falamos da Albertina, Dona Albertina. A avó paterna Maria Isabel, o que tu lembras dela? O que ficou dela em ti? A minha avó paterna foi uma pessoa que eu convivi muito, né? E quis o destino que ela se fosse em março e a minha mãe em dezembro do mesmo ano. Nossa. Então foi um choque muito grande, né? Especialmente para o meu pai, que perdeu as duas mulheres da vida dele, né? Gente, no mesmo a ano. Mãe e a esposa no mesmo ano. Então foi um baque assim para nossa família. Mas o que me traz assim muito da minha avó paterna é a questão da família, né? Do seio familiar, do colo familiar, porque tudo era na casa da minha avó. Tanto da família da minha mãe, que aí no meio do caminho tem as comadres, né, os compadres, porque uma irmã da minha mãe foi colega da irmã do meu pai, então desde a adolescência se conheciam, casaram, enfim, os filhos viraram comadres, então a família era uma única, né, tanto que os meus primos por parte de pai chamavam minha avó Albertina de vó e vice-versa, né, meus primos por parte de mãe, então era todo mundo junto, Natal, Ano Novo, Páscoa, e tudo era na casa da minha avó. Então eu tenho muito forte, assim, ó, de agregar, de família, por isso, né? Por ter vivido intensamente uma infância. Com pátio, com pés de fruta, de a gente conseguir pegar uma laranja, assim, no pé e comer o moranguinho lá da horta, que meu avô sempre foi muito caprichoso, né? Com a questão de horta e de jardinagem. Deus o livre chegar perto das plantas dele. Então isso eu tenho muito presente na minha vida, né? O brincar.
Então, eu tive uma infância, literalmente, a infância dos anos 80, né? Porque eu sou de 80, de 1980. Então, eu brinquei muito, eu me diverti muito, eu tive muitos primos, que nós temos 1 ano, 2 de diferença. Então, isso foi muito positivo, né? E base também da formação, né? Eu não tive um lapso da infância ou de pular fases na infância. Não, isso aí eu posso dizer assim que, graças a Deus, eu consegui viver todas as etapas, né, do meu desenvolvimento enquanto sujeito, né, neste mundo. Uhum. E como é que era o contato de vocês com a avó Maria Isabel? Porque a Albertina, ela trabalhava fora, ainda cuidava dos netos. Como é que era a avó Maria Isabel? A minha avó, ela era do lar, né? Então, meu avô era ferroviário e ela tinha 5 filhos, né? Uhum. E então, por isso que eu coloquei assim, era um contato mais próximo, por ela estar mais disponível, ter mais disponibilidade, né? Então vocês ficavam mais tempo com ela? Eu digo Ou que se nos finais de dividiam? semana, né? Tá. Então a gente tinha aquela de visitar as duas vós, daí quando era Dia das Mães juntava todo mundo, como eu disse, quando era Páscoa juntava Sempre todo. juntou as famílias, Sempre as juntou, duas famílias. sempre juntou as Porque duas isso é famílias. raro, né? É. Muitas vezes tem que ficar numa família. Não. Não, mas junta as duas. Agora que tá todo mundo adulto, que a gente tá mais dividido, né? Sim. Porque daí os primos, cada um tem a sua família, mas na minha infância eram as duas famílias juntas. Sempre Legal. foi assim, né? A gente passava sempre na casa da minha avó Maria, né? E a minha avó Albertina, com meus demais tios, iam para lá também. Então a gente sempre. E a minha avó Albertina, por ela, hoje também eu compreendo porque que ela era mais dura, né? Muito pela descendência, enfim, mas porque ela precisou se virar nos 15, não é nem nos 30, né? Para estruturar uma família e cuidar de 7 netos, então ela tinha que ter aquela disciplina, aquela rigidez. E também ela era assim com os netos. Então ela era aquela avó mais brava, né? Sim. Que xingava, que dizia não, que não podia, mas hoje eu tenho essa clareza, né? E o que eu digo hoje, óbvio que a gente vai crescendo e vai amadurecendo, mas se eu pudesse, assim, 1 minuto de materialização das minhas avós e da minha mãe, eu teria nesse 1 minuto muita coisa para me desculpar e para tentar esclarecer. Que só hoje no papel, né, de mulher, né, de alguém que tem uma família, uma filha, que eu posso hoje enxergar o porquê de muitos nãos do ontem, de porquê alguns limites do ontem. Que naquela época, óbvio, que não tinha maturidade, né, e nem entendimento para isso. Apenas a crítica pela crítica, né? Sim. E hoje a gente já consegue ter isso. Outro dia ainda estava pensando, assim, com a minha filha ali, que estava difícil. Ela tem 2 anos e 10 meses, né? Vai fazer 3 agora em março. E eu pensando, ai, se eu pudesse 1 minuto com a minha mãe aqui. Mas, né? A vida nos prega surpresas. Sim. Vamos falar um pouquinho da Vera, então, da mãe. Como é que foi? Ela era, então, entre 7 eles eram? A minha mãe é a quarta filha, né? Nessa escala aí. Quantos homens e quantas mulheres? Tem 3 homens e 4 mulheres. 4 mulheres, maioria mulheres também. É, maioria de mulheres também. Uhum. Como é que é a trajetória dela aí dentro da família? Como é que ela se emancipa? Conta um pouquinho da infância, da adolescência da Vera. Que ela sempre trouxe, assim, né? A questão de que ela sempre quis ser independente, porque a minha mãe era uma pessoa muito vaidosa e sempre preocupada, assim, né? De querer manter as coisas dela de forma mais independente. Então, ela começou muito cedo a trabalhar, né? Trabalhou como diarista, trabalhou cuidando também de crianças, e sempre muito bonita, muito bem vestida, né? Naquela época eu frequentava a Sociedade 13 de Maio, que hoje é o Museu 13 de Maio, e isso, todos daquela época falam que era uma pessoa assim que se destacava, e pelas fotos eu vejo também assim que ela estava sempre, como ela disse, ninguém precisa saber o que eu faço, as pessoas têm que me conhecer naquele momento onde eu estou, né? E uma relação muito boa que ela teve também nessa casa que ela trabalhou, que eu convivi chamando de avós, enfim, também essas pessoas, né, essa família a qual a minha mãe trabalhou até o casamento. Depois que ela casou, o meu pai passou no concurso, né, que o meu pai é policial federal, hoje aposentado, e foram embora para o Chuí.
Então, foram embora, ficaram um tempo lá e daí voltaram quando ela estava grávida de mim, né? Ficaram, acho que, 3 anos no Chuí, mais ou menos. E a partir dali, ela começou a se dedicar mais para a casa. Daí teve a Cassiana, né, em 1980, daí há 4 anos engravidou novamente, teve gêmeos, que ela só ficou sabendo na mesa de parto, na sala de parto. Que loucura. Porque fazia ultrassom, que naquela época, há 40 anos atrás, porque amanhã os guris fazem aniversário, fazem 40 anos, e naquela época o médico dizia, parece que eu estou ouvindo outro coração. E diziam, né, claro, um dos meus irmãos estava sentado, como diziam, e ele não ouvia só de um. Então, quando foi para cesárea, ela tinha marcado o ultrassom para uma terça-feira e eles nasceram no domingo. Então, não tinha mesmo como saber, né? E aí ela ficou sabendo que eram gêmeos. Aí foi aquela loucura, assim. E se dedicou sempre a este cuidar, né? Esse maternar, literalmente, que hoje a gente vê que está cada vez mais raro. E sempre trocando, assim. Trabalhava uma época, daí saía, daí ficava em casa, daí voltava de novo. Então, assim, graças a Deus, nós tínhamos uma condição financeira que proporcionava que a mulher ficasse em casa, né? Mas ela sempre foi muito líder. Ao mesmo tempo que ela estava em casa, não tinha o trabalho remunerado, ela tinha o envolvimento com entidades, né? Sempre desenvolvendo algum projeto, sempre fazendo algo, e uma delas é a Vila Brasil, né? Que faz parte, assim, da nossa trajetória, né? Enquanto família Marques, a Vila Brasil está intimamente ligada, né, ao nosso contexto familiar. Também tinha uma personalidade forte de Ariana, muito parecida com a da minha avó Albertina, né, até pelo convívio e pela criação. E era uma pessoa, assim, dura quando tinha que ser, né, extremamente mãe também, quando tinha que assumir aquele papel de mais coração de mãe. E hoje eu agradeço até pelos momentos em que ela foi mais dura, né, porque ali tinha um recado também. De certa forma, não verbalizado, né, mas hoje eu entendo o quanto foi positivo isso. Então, foi uma caminhada, assim, que eu tenho a minha mãe como exemplo. E agora que ela não está mais, a cada instante, a gente percebe o quão pedagoga ela foi para nós, além de mãe. E ela tinha uns ditados, assim, que volta e meia, eu me vem, assim, à mente, que ela dizia assim, aprende comigo enquanto eu estou viva. E a minha avó materna, né, a minha bisa, tinha muito ditado, ela trabalhava muito, assim, com... né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, aquelas coisas, assim, né? Frases, e que hoje tu começa a pensar, e a minha mãe dizia assim, ó, aprende comigo agora que eu posso morrer amanhã. Ai, pra que a mãe tá dizendo isso? Então, tem coisas, assim, que ela falava, né? Tipo, viúvo é quem morre. Como assim viúvo é quem morre? Sim, porque o que fica tá livre. O que morreu não tem mais como casar de novo, como ter, né? Então, assim, várias coisas que ela ia dizendo e hoje a gente para, assim, tipo, meu Deus, olha o que a mãe dizia. É exatamente isso. Parecia que ela sabia, assim, que ela teria um tempo X aqui na Terra. Todos nós temos, né? Mas eu acho que o dela foi curto demais, né? Sim. Mas, enfim. Então, a gente vai aprendendo muito e aquela garra que ela tinha é o que hoje motiva, né? O que hoje é o gás, assim, ó, quando tu já tá com aquela chama meio apagando... Não, mas se a minha mãe tivesse aqui, ela ia fazer tal coisa. E os meus irmãos falam isso também, né? Não é a Cassiana somente que está dizendo. E nós somos em 4 filhos, né? Eu sou a única mulher da família. Éramos só nós duas, né? Eu e ela. E 4 homens, né? Que eu tenho os gêmeos, o Serginho, que é o mais novo. O meu pai, e era eu e ela. E agora tem a Lúcia, né? Que a Lúcia, todo mundo diz, se a tua mãe fosse viva, imagina a felicidade. Eu digo... Não é à toa que é Lúcia, né? Porque a minha mãe era Vera Lúcia. E o nome da minha filha eu já coloquei em homenagem à minha mãe. Sim. E ela tem uma personalidade muito parecida também, assim, com a da avó dela. Ela tem uns trejeitos, assim, que eu digo, olha, sangue não é água, como diz, né? Lembra muito a Lembra avó. muito. Como é que foi o ingresso da Vera na escola? Na escola de samba? Porque ela já tinha as atividades dela, né? Tinha a questão do trabalho, tinha envolvimento com... Como é que ela entra como é que ela consegue dar conta também de projetos na escola de samba? Como é que começa esse vínculo dela com a Vila Brasil? Sempre como componente, né? Sempre com ala,
tinha um time de futebol que o nome era Vila Brasil, e a gente se criou ali naquele time de futebol, que jogava meu pai, os amigos. Então foi uma convivência muito boa, muito na época do trem. Nós nos reuníamos naquela época, as famílias, e a gente ia acampar, imagina, de trem. Eu nunca vou esquecer uma vez que a gente foi para uma fazenda e sempre tinha um conhecido que tinha um espaço, e daí tinha muito ferroviário também nesse time, e fomos e ficou a metade da barraca. Eu nunca vou esquecer. E aí chegou lá, nós tivemos que improvisar com lona, daí pro trem do outro, ficou na estação aqui em Santa Maria. Gente. Então, daí tivemos que esperar o outro dia para levar o resto, mas enfim, era um grupo, mais ou menos umas 20 pessoas, homens com as suas famílias, porque eles jogavam futebol, e desses jogos dos finais de semana, e ninguém era veterano naquela época, né? Sim. Desses jogos dos finais de semana, então as famílias iam torcer pelo time, né? As famílias se faziam presentes, e ali teve muitos laços de amizade. As crianças, né? Hoje todos os adultos que ainda se encontram, convivem, né? Todo mundo hoje com a sua profissão, com a sua família. Alguns também já partiram, né? Outros estão aí. E é uma coisa muito boa, porque também a partir disso surgiram, né, os apadrinhamentos, os compadres, as comadres, então virou uma grande família. Então nós tínhamos o time de futebol, as férias que passávamos parte juntos, e a partir daí, então, uma ala, né, que era daquele grupo de amigos, e que a gente se encarregava quando tinha o carnaval, né, no auge do carnaval, aqui em Santa Maria, até os desfiles era ali na Avenida Dores, e a gente constituía uma ala, então, pelos esposos ali, né, pelos casais, e montava um carro alegórico para os filhos. Então, as crianças ali saíam de destaque. E esse envolvimento com a escola foi afunilando, daí a mãe passou a compor uma diretoria, depois o tio Su, né, que é o Iguaçu Laranjeira, foi presidente, a minha mãe foi vice dele, e assim foram, sempre naquele presidente, vice, secretário, tesoureiro, até que chegou o momento em que ela assumiu como presidente da Vila Brasil. E como que ela dava conta? Eu fico pensando, como que ela dava conta? Porque era 4 filhos, né? E todo esse envolvimento. Hoje eu tenho uma filha e para mim assim, ó, é muito complicado. Semana retrasada a gente teve um evento que eu me envolvi, tive que pegar férias para poder dar conta do evento, né? Eu penso muito assim que naquela época a gente ficava em casa, tinha 10, 12 anos tranquilamente, não tinha questão da internet, pedofilia era distante, e nem tinha, porque não tinha rede social, não tinha todo esse aparato tecnológico que tem hoje. As crianças eram mais obedientes, né? E a gente ficava em casa, ou muitas vezes ia junto. Eu lembro de sempre acompanhar a minha mãe, né, nesses eventos assim de Vila Brasil. Hoje é impossível deixar um filho em casa, né? No meu ponto de vista, assim, sozinho simplesmente, né? E a gente ficava com 10, 7 anos, tu vai ficar em casa, tu não pode sair do portão para fora, e pronto. Isso eu estou falando década de 90, né? Então, era mais tranquilo do que hoje. E aquelas vizinhos que eram os nossos parentes mais próximos, a nossa, onde a gente mora até hoje, inclusive, é uma rua totalmente familiar, né? Todo mundo é proprietário ali de 50, 30 anos que moram na mesma rua. Também tinha aquela coisa do cuidar, né, do outro. E quando a gente ia para o espaço da escola de samba, era a nossa segunda casa, né? Nossa segunda casa, todo mundo ajudava ali com 10, 7 anos ali, passa cola para colar no carro alegórico lá, o jornal, que naquela época tu revestia todo o jornal, faz aquela goma. Então a gente nasceu, né, praticamente cresceu nesse meio, né, de carnaval, de Vila Brasil, com a mãe e o pai junto. Tem foto do Serginho um toquinho, assim. Eu lembro que teve um tema que era uma máquina. Era sobre aviação férrea, e eu me lembro do Serginho desse tamanho, assim, acho que tinha uns 3, 4 aninhos, todo vestido de maquinista. Então, né, já vem, já é da essência. A gente falou um pouco, olha só, a Albertina, tu citaste a resiliência, a garra, a superação. Da Maria Isabel, a questão muito forte desses valores de família, do afeto, do colo. A Vera, da independência, do gás, da disposição sempre
de sempre estar disposta a todo e qualquer desafio. Olhando agora para essas matriarcas, que, como tu falaste, elas comandaram todo o destino da família com as suas decisões. O que tem de cada uma delas em ti? Quando tu te olhas assim no dia a dia, como tu percebes cada uma delas em ti? Eu acho que é uma junção, né, de valores, é um tempero que cada uma colocou um pouquinho, porque é impossível eu hoje me vendo, né, a minha constituição sem pensar que eu herdei isso da minha avó, eu herdei isso da minha outra avó, isso da minha mãe, isso. Então eu acho que agregou todos esses valores positivos, né, e até os nem tanto, por essa constituição, assim, de crescer vendo, de crescer ouvindo, de crescer aprendendo com elas. Então, um pouquinho de cada, com certeza, tem. Essa questão, assim, do cuidar. Eu tinha taras por curso de corte, de costura. Aquele barulho da tesoura, agora eu falei, chegou a vir no meu ouvido. Cortando o tecido, isso foi da minha avó Maria. Que, inclusive, as roupas dessa ala que nós tínhamos na Vila Brasil, muito ela que fazia. Então, eu lembro, e agora, antes da pandemia ali, eu vi que tinha um curso de corte e costura, falei, contei essa história para o meu marido, ele, não, eu vou te dar de presente. Fiz um curso de corte e costura, pergunta se eu costuro alguma coisa, não, né? Mas para mim, assim, ó, enquanto eu estava sentada... Era importante saber. Era importante, me realizou naquele momento, até fiz algumas peças, assim, e eu dizia para a professora, isso me lembra totalmente a minha avó. Muito me lembra dela, né? Por esse fato dela cortar roupa de carnaval, quando a gente era criança, assim, ela que fazia as fantasias. Então, isso aí me lembra muito, né? Essa questão de assumir, assim, ou de dizer, não, eu faço, eu cuido. Acho que vem muito da minha avó Albertina, né? De não, fulano tá com problema, eu te ajudo. Eu acho que isso aí veio muito dela, que incorporou isso muito na minha mãe, porque a minha mãe era a que resolvia os problemas de toda a família. Qualquer coisa, eu vou chamar a tia Vera. Eu vou ligar para a tua tia. Então, a minha mãe era aquele respeito. E depois que ela faleceu, eu percebi que desestruturou muito isso. Muito. Principalmente a minha tia, a Anice, né, a Helenice, eu acho que ela perdeu uma grande referência, assim. Ela é a mais nova da família e ela tinha muito a minha mãe como um alicerce, assim, para ela, sabe? E ela ficou um pouco desestabilizada com a morte da minha mãe. E a irmã da minha tia também, a Beatriz, né, que é antes dela, é a terceira, né, também teve um problema agora em virtude do diabetes e ficou deficiente visual. E muitas situações, assim, né, numa aposentadoria, veio a aposentadoria na metade do ano e no final do ano ela teve a cegueira total. Então, eu percebo que, principalmente esse apoio emocional, com certeza minha mãe teria dado, sabe? Porque antes da minha mãe falecer ali, tudo que foi possível, assim, em termos de oftalmologista, tratamento, em Porto Alegre, que ela ia de 15 em 15 dias, a minha mãe que levava, né, foi buscando médicos para ver quem é especialista em diabetes, um oftalmo que tem... Então, a minha mãe fez todo esse corre, vamos dizer assim, por ela, e, infelizmente, né, não pôde mais assessorar. Então, também foi protagonista nessa parte. Vem, eu cuido, deixa comigo. E, então, eu acho que tem muito forte isso delas, né? E olhando de novo para as três citadas aí, onde que tu achas que a Cassiana, em que situações da vida tu fizeste diferente? Não é um caminho melhor nem pior, mas a partir de mim, a partir da Cassiana, vai ser diferente naquele aspecto, olhando para elas três. Na tua trajetória, o que na tua trajetória tu construiu diferente do que elas construíram? Eu acredito que o caminho é o mesmo, mas a forma de percorrer esse caminho, né? Tu pode percorrer a pé ou tu pode ir com motorizada. Eu acho que eu optei por ir motorizada. Com menos dor, né? Menos sacrifício. Menos sacrifício. Né? Com o mesmo olhar, com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, mas eu acho que também mostrando o caminho para os outros.
Porque é muito fácil, né, a gente pegar o peixe pronto, né? Muito fácil. Porque aconteceu um problema lá na minha casa, chama a tia Vera, chama a Vera que a Vera resolve. Daí a Vera se deslocava. Não, então por que está acontecendo esse problema agora? Né? Qual é a situação que gerou isso? É basicamente assim, ó, uma resolução de conflitos, né? Quando a questão é conflito. Quando é saúde, óbvio, né? Que a gente tem que dar um apoio, mas também o que eu faço hoje é questionar. Por que chegou até esse ponto? Né? Por que tu estás assim agora? Mas eu acho que isso a gente vai aprendendo, né? Que lá em casa foi sempre isso. Minha mãe sempre disponível. Precisava de alguma coisa, chamava, ela saía correndo. E agora, enfim, né? A vida é assim, né? Eu trabalho 8 horas por dia, tenho uma filha pequena, né? Aprendi também que a minha família é eu, meu esposo e minha filha. Né? Aí vem meu pai, meus irmãos, mas a gente também precisa dar certos limites que muitas vezes não tinha, né? Com a minha mãe, principalmente. Né? Sempre disposta a ajudar Ela se todo doava mundo. muito. Uhum. Eu acho que isso eu aprendi. O priorizar-se. Uhum. Das tias, então vamos falar um pouquinho da Helenice, da Rosane e da Maria Aparecida. Falaste um pouquinho já da Helenice. O que tem da Helenice em ti? Como é que tu achas que a Helenice tem influência? A Helenice é uma tia-irmã, assim. Né? Ela é aquela tia da família da minha mãe, é mais nova, né? A diferença da idade entre eu e ela é praticamente aí uns 20 anos. Mas a gente se dá muito bem, assim. É aquela tia que está sempre disposta. Eu digo, a Anice é do baile ao velório. Aquela parceira que é literalmente da festa ao velório, não tem ruim. Sabe? Não tem ruim, não tem dia, não tem noite. Então a gente se identifica muito. Ela também com os demais sobrinhos é aquela tia alegre, aquela tia mais, vamos dizer assim, mais moderna, sabe? Então ela está sempre disposta, a gente é sempre parceira. Os meus domingos à tarde sempre terminam na casa dela, porque daí eu já venho do meu pai, já paro ali na casa dela. Ela mora onde é ali o terreno, enfim, da nossa família, né? Que é ali na Duque. Ela ficou ali, então, foi nascida e criada literalmente ali, né? Então é aquela tia também que ela é um exemplo, porque ela tem 4 filhos e também sozinha, né? É a mãe e o pai da família. Também é servidora pública, se aposentou agora o ano passado. E fez uma faculdade com 50 anos, foi a formatura dela, né? Então, ela sempre trabalhou em escola, praticamente a vida toda ali no Olavo Bilac. Ela é servente também da escola. E fez agora, faculdade do quê? Fez pedagogia. Pedagogia. Hoje se aposentou e está trabalhando numa escola particular como professora. Olha só. Então, aquela base pedagógica de 35 anos de serviço, ela tem, que é o que faz a diferença, né? Porque hoje ela tem 56 anos, né? E praticamente as professoras que estão entrando agora têm 20 e poucos, 30 no máximo. Então, ela tem aquela experiência, aquela raiz da escola, né? Então, ali que é o diferencial dela. E tá dando aula agora, tá bem feliz, se aposentou e tá seguindo a vida, né? Já tem netos também e toca a vida dela. Então, isso motiva muito. Acho que ela é um exemplo, sabe? Que com toda a dificuldade que ela teve, né? Morava com a minha avó, teve os 2 primeiros filhos dela, a minha avó era viva, né? E ajudou no processo ali do cuidar, da criação também. E daí a minha avó faleceu e ela ficou, né? Sozinha. Depois teve um outro relacionamento e teve mais 2 filhos e também foi deixada. Então, teve toda essa história novamente passando, né? Um filme ali da avó, né? Que também foi, enfim. Mas eu acho que também é uma construção que ainda precisa amadurecer um pouquinho nela. Dela ter esse entendimento, sabe? Sim. Mas tu achas, pelo fato delas serem todas mulheres muito fortes, muito decisivas, que isso acabava, de alguma forma, afetando o relacionamento ou não? Ou não tem a ver com esse protagonismo tão... Eu acho que sim, de certa forma, até como uma intimidação, de repente, para o companheiro, né? Porque, né, com tudo isso, tu ainda tem essa força, que daí eu chego na Rosane, né? Que é a minha tia também, irmã da minha mãe e da Helenice. Irmã da minha outra tia, que eu citei, que está com uma deficiência agora visual.
Da Beatriz. Da Beatriz. E a minha tia Rosane, minha madrinha, né? Mora em Capão da Canoa. Também é professora de letras. E a vida inteira extremamente independente. Sempre à frente do seu tempo, né? Sempre buscando, sempre se aperfeiçoando, sempre bonita, elegante, sempre, né? Eu tenho aquela imagem dela, assim. E também, né? Teve um casamento de 30 anos. E, assim, eu digo, a questão cultural não acompanhou. Né? Ela estava, assim, há anos-luz. E se tu não acompanha, tem uma hora que o desgaste é cultural mesmo, né? Tu já começa a não falar mais a mesma língua que o teu companheiro e daí não dá certo, né? Então, enfim, teve uma separação e se antes ela era 1.000, agora ela está a 2.000, né? Porque agora ela... Toda a independência dela acabou de chegar hoje de um cruzeiro, inclusive. Mandou aqui. Cheguei em terra firme. Então, agora ela está vivendo, assim, aquela vida que muitas vezes ela precisava se privar para ficar no mesmo nível, assim, do esposo, né? E agora não, agora é ela por ela. Então, eu acho que também mostra, assim, o quanto tu chega nos teus 60 anos, praticamente, tu tem a tua sobrevida, né? Tu ainda pode ter muito gás ainda e viver o que não viveu. E então, o que tu achas que tem da Rosane em ti, assim? O que tu te enxerga mais? É assim, isso, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, sabe? Acho que isso é muito nítido, assim. Não fazer o quê? Ela diz, não, passou, parece que eu tô vendo ela dizer, passou, não tem muito o que eu fazer. Né? Então, eu acho que também é um exemplo para mim, essa questão aí. E a terceira tia, que é a minha tia Cida, irmã do meu pai, né? Minha conselheira, uma tia, assim, muito querida. Eu nasci 2 de outubro de 1980 e a minha prima Kellen, filha dela, nasceu 3 de novembro de 1980. Então, a gente foi bem pertinho. Prima e irmã, assim. Então, aquela coisa de mãe, de maternidade, ela é um pouco minha mãe também, né? Porque a gente foi criada juntas. E depois que a minha mãe morreu, mais ainda, né? E a gente conversa muitas vezes, assim, de ficar muito tempo conversando e trocando e ela aconselhando. Foi a que deu o primeiro banho na minha filha também. Então, pra te ver, ó, trouxe a questão da minha avó Maria, né? Primeiro banho na filha, o conselho, cuidar, e as outras que eu citei, aquela coisa mais de garra, né? Aquela coisa mais forte, assim. Então, a gente vê bem as características, né? São todas as minhas tias, né? São muito especiais, assim, mas não que eu tenha preferência por uma e por outra, mas eu tô citando bem, assim, aquelas que marcam a família, né? Que tem, assim, aquelas que deixam a marca, que são essas aí. E dessas que falaste da Beatriz, a Helenice e a Maria Aparecida têm ainda, então, um convívio direto contigo? Todas têm, vínculo total. Agora mesmo, como eu disse, a Rosane, né, que é a Zane, que a gente chama, que ninguém chama ela de Rosane, todo mundo chama de Zane. A Nice, ninguém chama de Nice, só de tia Nice, só Nice. E a Zane mesmo hoje colocou, eu digo, quarta-feira eu tô chegando aí, pode fazer a tua torta de atum. Pra me contar da viagem. Sim. Então, a gente tem esse convívio muito, e agora com o WhatsApp, então, né, a distância é física, né? Porque a gente faz chamada de vídeo, quando eu vou lá pra Nice, vamos ligar pra Zane. Daí já tá lá eu, a Nice, a Tati, já tá todo mundo, já fala, já mostra ali o que tá comendo, o que tá fazendo. Então, essa proximidade é muita, né? E a minha tia Cida eu vejo toda semana, né? Então, é uma coisa bem próxima mesmo. Coisa bem boa. E a Tati, a prima? A Tati é uma irmã, né? Que começa também, é filha da minha tia que teve essa deficiência, a Beatriz. Que quando a minha tia engravidou dela, também morava com a minha avó, né? Com a Albertina. E a minha mãe é madrinha da Tati, né? Os meus pais são padrinhos. E quando a minha mãe foi embora pro Chuí, era muito apegada, né? Porque, imagina, era solteira, morava com a minha avó. Então, participou desse processo, né, da criação. A Tati é 4 anos mais velha que eu. E quando eles forem embora, nós vamos levar a Tati junto. Minha filhada, vou levar. E levaram. E quando chegou na rodoviária, aqui na antiga rodoviária, isso a minha mãe sempre contou, disse que a Tati abriu um berreiro. Um berreiro dentro daquele ônibus. Um berreiro, que o motorista atrasou, assim, a viagem. Disse, olha, minha senhora, não posso levar chorando. A minha mãe chamou um táxi, explicou a situação, não tinha telefone, não tinha nada. Isso eu tô falando ali em 78, 79, mais ou menos aí. Mais ou menos, foi
década, esse ano, desculpa, de 78. Chamou um taxista e disse, olha, eu ia levar, tá chorando, mora na rua tal, número tal. Entrega lá. Entrega lá. Uma criança com 3 anos. Minha nossa. Imagina hoje, né, que a gente não deixa o filho ir. Sim. E aí a Tati não foi junto naquela época, né, não foi criada pela madrinha e tia, mas quando a Tati tinha seus 14 anos, teve uma greve longa do Estado, que acho que ficaram uns 4 meses em greve. A Tati foi posar lá em casa, porque a gente era muito próxima, e a Tati nunca mais foi. E passou-se 30 anos. Gente. O Serginho era bebê e ficou. E daí veio a questão do estudo, a minha avó já era, minha bisa, né, que ficou cuidando dela, a Albertina, começou aquela questão de colégio, e daí não conseguia, daí meu pai ajudava nos temas, olha, daí meu pai ainda disse, Tati, tem que ficar aqui, tá entrando numa adolescência, quem é que vai dar suporte? Sim. Então fica aqui. E ficou. E se passou 30 anos. E a Tati hoje é a coordenadora pedagógica da PAI, é professora na PAI, é formada com pós-graduação, né? E comprou o apartamento dela faz 2 anos, é minha vizinha, inclusive, moro no prédio atrás e ela na rua na frente. E a gente sempre conviveu muito, e depois que a minha mãe faleceu, muito mais, assim, ó, daí parece que a gente se uniu, né? Irmãs que só não nasceram do mesmo útero ali, né? Uhum. Mas muito, muito, muito. E ela é madrinha da minha filha e é um exemplo, assim. A Lúcia é tudo para ela e ela é tudo para a Lúcia, né? Então, os nossos laços, assim, se estreitaram muito mais, porque daí, para a impressão, e com certeza foi o que aconteceu, que nós precisávamos assumir aquela família, né? Que daí os homens ficaram totalmente dependentes das mulheres. Para te ter uma ideia, o meu pai não sabia nem onde tinha toalha guardada. Sim. A mãe faleceu, tudo, ele, eu preciso tomar um banho onde que tem toalha. Eu não acredito que tu não sabe onde tem toalha. Eu não moro mais há 10 anos em casa. Sim. Abri o roupeiro, tá aqui as toalhas, tá aqui, organizei. Sim. Organizei tudo, mostrei para ele, pai, aqui tá tal coisa, aqui tá tal coisa. E a Tati ainda naquela época morava ainda lá em casa, né? Então foi fundamental. Acho que ela saiu de lá 2 anos depois que a mãe faleceu. Que daí ela comprou o apartamento dela, enfim, e daí seguiram. Sérgio e Serginho seguiram. Serjão e Serginho. Uhum. A trajetória de todas as mulheres, a maioria elas foram ser professoras. Assim. O que tu acha? O que tu atribui assim? O cuidar, né? Aí entra, com certeza, toda essa questão aí que vem lá da bisavó, que passa, né, para suas netas, nossas mães, e que passaram isso para os seus filhos, né? E para te ver o que é a geração. Porque eu me formei em pedagogia, trabalhei por 5 anos em escola, mas eu não me identificava com a sala de aula. Porque daí eu comecei a buscar, eu digo, não, eu gosto, sempre estava inventando coisas, e inventando isso e aquilo na sala de aula. E eu digo, não, mas aqui eu me sinto presa. Eu me senti um passarinho na gaiola. Eu digo, não, eu preciso voar. Tudo que tu estuda num curso de pedagogia, como que tu vai se limitar a uma sala de aula? E aí fiz pós em gestão das organizações públicas, aí fui fazer pós em gestão e supervisão escolar. Aí eu passo no concurso em 2010 na UFSM e fui para o campus de Frederico Westphalen, no antigo colégio agrícola, que já tinha lá 50 e tantos anos e nunca tinha tido um pedagogo. Né? Toda a parte ali da parte pedagógica, quem fazia a coordenação ou era um zootecnista, um veterinário, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, mas não um pedagogo, de fato. E lá, assim, nós tínhamos 300 alunos que moravam na escola, que eram internos. E eu consegui, assim, colocar muito projeto em prática, e eu digo, não, eu me achei, agora eu me achei, não é aqui o meu lugar, né? Então, eu trabalhava muito com os estudantes, com os professores, formação de professores, e isso me dava gás, assim, motivação para buscar, para ir fazendo. Daí eu fiz essa especialização em supervisão e orientação escolar. Aí participei do processo seletivo do mestrado em gestão pública. Digo, não, mas e agora que eu vou mais, né? Aí eu fiquei 6 anos em Frederico. 1 ano eu fui cedida para a ENAP, né, para a Escola Nacional do Governo. Fiquei 1 ano trabalhando lá. Meu marido estava fazendo o doutorado na UNB e eu fui acompanhá-lo e cedida para a ENAP. Quando eu volto para cá, eu caio na pró-reitoria da gestão de pessoas.
na Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor, que era para desenvolver projetos para a saúde e qualidade de vida do servidor. Trabalhando com uma equipe de saúde, psicólogos, médicos, odontólogos, né, toda uma equipe de saúde, e eu, pedagoga, lá no meio. E eu percebia que as pessoas trabalhavam desarticuladas. O psicólogo trabalhava na área da psicologia, o médico na medicina. Sim. Gente, como é que pode? Equipe multidisciplinar que eu saiba é todo mundo junto. Sim. E aí a gente conseguiu agregar e eu fiquei 7 anos lá na coordenadoria. Passei a chefe de núcleo de promoção à saúde. Depois fui convidada a ser coordenadora. E eu, meu Deus, né? Mas para mim aquilo era natural, assim, agregar. Eu dizia, a gente está dentro de uma universidade, como é que tu não busca os talentos aqui? Aí, cursos, vamos procurar quem é especialista na área de saúde mental. Vamos lá na medicina, na enfermagem, na psicologia. E a gente começou a abrir caminhos, e a gente montou vários cursos e projetos lá dentro. E fazia extensão dentro do arco, como eu digo, né? Depois a gente começou a usar um pouquinho mais, assim, e abrir para cursos de promoção à saúde, também para outros órgãos federais, que também tinha essa necessidade do cuidar, né? Que não é todo órgão que tem um psicólogo, um assistente social, um médico, medicina do trabalho, segurança do trabalho. E nós tínhamos todos esses profissionais numa coordenadoria. Então, a gente fez parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, INSS, fomos abrindo. E as pessoas conhecendo o nosso trabalho. E, para minha surpresa, o professor Schuch me chama o ano passado, finalzinho de março, e me convida para assumir, então, a pró-reitoria como pró-reitora adjunta. E eu mereço isso. E ele, Cassiana, olha tudo que tu fez. Mas é natural. Para mim é natural. Sabe? Como dizia minha psicóloga, Cassi, é o teu natural. Então, assumi esse desafio, né? Que era bem assim, porque a praia é problema, aquela casa do estudante. E agora, eu estando lá, eu percebo que não. Que entra também esse olhar, que eu já citei aqui na fala, do enxergar e não olhar. Né? Tu tem que enxergar aquela criaturinha que está ali. Por que ela está fazendo isso? Né? Por que ela está ameaçando que vai se matar? Né? Por que ela está perturbando o colega que está ali? Né? Então, começa a ver histórias. Nós passaríamos semanas aqui contando as histórias que passam ali pela casa do estudante. E essa característica tão forte das mulheres protagonistas da tua família, do cuidar, algumas de uma forma mais firme, mais autoritária, mais dura, as outras mais com afeto, né, com esse colo. Tu consegue enxergar hoje nas tuas práticas o quanto isso é importante para tu conseguir fazer esse trabalho bem feito? Muito importante. Justamente por ter tido esse equilíbrio, né? Do colo de mãe e também daquele olhar mais rígido. Então, equilibra. Né? Então, isso foi a base, com certeza, né? Para me estruturar enquanto pessoa, enquanto Cassiana, enquanto profissional. Né? Se tu tem muito de um e falta outro, com certeza isso vai refletir na vida. Né? Se eu tivesse tido só o cuidado, aquela coisa de mãe, de tudo, eu faço por ti, eu te entrego pronto, ou tivesse tido aquela parte mais rígida, ia com certeza refletir, né? Então, como eu tive essa dose, né, soube dosar, eu consigo hoje passar isso também, né? E para minha filha também, eu tento trabalhar com 2 pesos e 2 medidas, né? Nem muito ao céu, nem muito à terra, como diz. Tu falaste que na pedagogia tu não te encontras na sala dela, que tu te sentias presa. O que é que te levou para a pedagogia? Influência de qual dessas mulheres aí? Pois é. Por que tu escolheu a pedagogia? Eu era da época do PEIS. E eu lembro que eu estudei em 2 escolas aqui que eram bem voltadas, né, para o vestibular. E o foco era vestibular, vestibular, vestibular. E a maioria dos meus colegas era medicina, era psicologia, eram cursos mais duros, assim, né, que a gente fala. E eu fiz testes vocacionais, uns 2 testes, e dava essas áreas. Eu disse, meu Deus, né? Daí surgiu lá, na antiga Unifra, um curso que era Pedagogia Tecnologia Educacional. E naquela época estava começando essa questão, né, de tecnologia. Eu disse, mas olha, um curso que vai juntar as 2 coisas. E comecei no curso. E realmente, o curso ele era um curso
Hoje, ele teria uma característica muito própria, muito peculiar, e ele ia ser um curso, assim, que ele ia ser sucesso. Mas naquela época, como estava nesse processo de construção, as pessoas se perderam um pouco, porque nós tínhamos disciplinas da pedagogia, da psicologia e da administração. Porque era para ser um pedagogo mais voltado para a organização, que hoje eu vejo que é muito parecido com o trabalho que eu faço. Né? Porque eu foquei sempre meus estudos para essa área organizacional. E com aquela mistura de psicologia, com pedagogia, com administração, quando o MEC veio fazer o reconhecimento do curso, ficou confuso, né, no parecer do MEC. Eu entrevistava os professores da área da psicologia, era tudo psicologia. Da área da administração, era administração para trabalhar na época em RH, né, que a gente nem fala mais tanto em RH agora, gestão de pessoas, né. E da pedagogia, não vai dar aula. Não, mas para aí, que curso é esse? E agora a gente entende, daí a gente precisou readequar o currículo, né? Ficamos mais um semestre ali. E eu tive a oportunidade, então, de fazer a primeira especialização, que foi essa de gestão organizacional. E eu pegando esses dias, revisitando, assim, meu drive lá do computador, eu já fiz o meu trabalho de final de curso de graduação, que era o pedagogo trabalhando fora dos muros escolares. Eu chamei de pedagogo social na época. Depois eu aprimorei na minha pós e assim eu fui. Fui trazendo até que eu paro no mestrado, que eu fiz um mestrado profissional em gestão pública. E trabalhei a questão dos profissionais da pedagogia dentro da universidade. Quem são os pedagogos da UFSM? E nós tínhamos, na época, em 2016, 6 profissionais pedagogos concursados, né, para este cargo. E entrevistando as suas chefias imediatas, eles não tinham muito bem a clareza do que o profissional ia fazer. E muitas colegas também foram, como eu, foram se descobrindo, né, na sua trajetória profissional ali dentro, encontrando o seu espaço. Só que se eu tenho uma formação voltada especialmente para séries iniciais e educação infantil, dificilmente eu vou conseguir sair daquele meio. Né? E eu, como saí, que eu fui fazer especializações, enfim, fora daquele contexto de colégio, de escola, eu consegui enxergar um trabalho mais de equipe multidisciplinar. Né? E eu queria falar um pouquinho mais profundamente da Vera. Falaste um pouquinho do que tu tens da Vera, das influências que ficaram da tua mãe em ti. E tu olhando para as mulheres da escola de samba, por exemplo, tu consegue enxergar e perceber a Vera nelas? E de que forma? Aquelas que ainda resistem, vamos dizer assim, e que as quais eu convivo hoje, sempre citam a questão da mãe. Né? Quando era Vera, porque na época da Vera. E nós, na pandemia, a gente fez um projeto que nós entregávamos marmita para aquela comunidade da Vila Brasil ali, que é lá no quilômetro 2, né, para baixo do Pontos Pobres ali. E às vezes a gente chegava naquelas comunidades, que ali pega 3, 4 vilas ali, acho que é São João, Brenner, que é o bairro Divina Providência ali. As pessoas, mães com os filhos, olhavam. Tu não é filha da Dona Vera? Vocês não são da Vila Brasil, lá da Dona Vera? E as mães mais velhas, né, que na época aquelas crianças que hoje são mães eram em 2006, imagina que a mãe foi presidente, diziam, olha, graças à tua mãe, meu filho não caiu nas drogas, graças à tua mãe, porque a mãe também inovava, sempre tinha um projeto ou outro lá na escola, inventava moda, né, como a gente disse, inventava, dava sopa para a comunidade e ela agregava as pessoas iam voluntariamente, porque não tinha recurso como não tem até hoje, né, a gente vai por amor à camiseta. E então, assim, ó, esse feedback que eu tive da comunidade na pandemia, para mim, foi extremamente gratificante, né? Porque deixou a marca dela ali. E todas diziam, tu não tem ideia o que a tua mãe fez por mim? Porque não sei o que. Tem coisa que eu nem sabia, que eu nem imaginava. Então, isso mostra, assim, a marca, né? Exatamente, assim, o que impactou na vida daquelas pessoas. Né? Essa passagem da minha mãe pela vida delas. Então, isso é muito gratificante. Muito mesmo. E além desse exemplo dessa ajuda tão significativa na comunidade, hoje no teu dia a dia, assim, em que momentos mais tu percebes ela em ti ou ela contigo? Isso é coisa da mãe. Tô fazendo como a mãe, pareço a mãe.
Eu acho que nesses momentos que tu lida com pessoas, principalmente, né? Que tu lida com o outro, que tu lida com teu filho, por exemplo, né? Com a minha filha. E eu acho que muito na escola mesmo, né? Na própria Vila Brasil, assim. Eu vejo muito, assim, muitas coisas como a minha mãe fazia, que eu acabo fazendo. E daí não, mas eu fiz assim porque a mãe fazia. E dava certo, daí eu fui seguindo, né? Agora mesmo nesse evento que teve há 2 semanas atrás, teve várias coisinhas daí eu parei assim, disse pro meu esposo, digo, como que a mãe se dava conta que ela tinha que fazer isso? Coisas mínimas, assim, que tu não te dá conta, mas quando tu chega lá, tu percebe, por exemplo, percevejo. Comprar uma caixinha de percevejo porque tu vai precisar, né? E realmente ela tinha esse time, assim, ó, de... Não, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo, porque vai precisar, e realmente chegava lá e precisava. É incrível, né? Então, ela tinha esse olhar de águia, assim, sempre atenta, né? E acho que isso ficou muito em mim. Para várias coisas da minha vida, assim, ó, essa atenção, esse pensar no além, né? Já tinha isso muito forte. E para finalizar, Cassiana, eu queria que tu falasses um pouquinho da importância que teve para ti esse rememorar, esse trazer à tona as mulheres da tua vida, as mulheres da tua família, que são protagonistas, que deixaram cada uma delas um pouco e muito em ti. Que importância para a mulher e para a construção do futuro, enfim, para ela conseguir estabelecer melhor os seus caminhos. Que relevância tem isso para as mulheres? Eu acho que agora, fazendo esse passeio aí no tempo, a gente vai se tocando, assim, de quanto isso marcou e é importante quando a gente traz, né, de forma verbalizada, porque enquanto eu falava, eu ia remetendo, assim, essas passagens da minha vida, né, que eu vivi intensamente, como eu disse, graças a Deus, né, pude viver muito, assim, conviver com meus avós, com minhas bisavós, tanto materna quanto paterna, convivi muito, e quanto elas marcam, e a gente não se dá conta, né, e agora falando, veio muito forte isso, assim, muito claro, né, dessa importância delas, e que há muito tempo eu não conversava sobre isso, né, não falava nesse assunto, assim, de trazer memórias. E até cenas, assim, enquanto eu falava, vinham muito forte, né? Da minha passagem, assim, na casa das minhas avós, né? De ver as minhas tias, e lembrar até de falas, assim. E isso foi muito positivo, muito bom para mim, né? Eu acho que eu saí daqui melhor do que quando eu entrei aqui, literalmente, né? E na certeza, assim, de que elas são fundamentais, né? As que estão e as que passaram, que deram todo esse alicerce, esse suporte. Eu agradeço, porque para mim foi assim muito bom mesmo. Foi uma injeção assim de ânimo. Que bom, Cassiana. Agradecer a tua presença aqui no Inspiração, porque eu acho que todas as mulheres que vieram até aqui no projeto, eu não conhecia esse processo de eu conhecer a história contada por ti, não tem produção prévia. E a gente, nessa caminhada, fica uma coisa muito clara. E todas até aqui. O quanto esse protagonismo é forte, o quanto ele é determinante. Com certeza. É determinante na trajetória. E a gente até então não sabe, a gente traz aqui para entender que mulheres vieram antes e que construíram a Cassiana, que hoje, né, tem esse papel de relevância aqui para a comunidade. E que a gente não se dá conta, né? Muitas vezes a gente faz uma reprodução positiva, como eu disse, ou negativa. Ou a vida se torna extremamente conflituosa por não saber lidar, né, com esse equilíbrio de muita informação, de muita forma do criar de um lado e de outro, e também o amadurecimento, mas também a gente vai buscando novos caminhos e aprendizagens, como eu disse. Esse mundo holístico também ajuda muito, né? A constelação familiar, tu entender um pouquinho dessa questão da espiritualidade, né? Isso é o que me conforta, assim, ó, eu falar da minha mãe nessa profundidade, não derramar uma lágrima, graças a Deus eu digo que é até um amadurecimento espiritual, né, de estudos que eu trago desde os meus 16 anos, assim, que eu estudo, né, essa questão mais espiritualista, de entender o porquê dessa passagem que nós temos por esse plano físico. Então isso é o que dá um alicerce, sabe, que eu digo, nos deixou cedo, ok, mas
fez o caminho dela e cumpriu com a missão. Então, isso é o que fortalece também. Então tá, obrigada, Cassiane. E vamos agradecer também a lista de mulheres que não estão aqui fisicamente, mas estão aqui de uma forma muito efetiva. Albertina, Maria Isabel, Vera, Helenice, Rosane, Maria Aparecida, Beatriz e a Tati. Obrigada, Cassiana, por compartilhar com a gente essa maravilhosa história de mulheres que fizeram e fazem a diferença para a comunidade. Com certeza. Obrigada. Um beijo para todos.